Dossiê: o lado oculto do tripé macroeconômico e a retórica do Banco Central. Uma análise crítica sobre câmbio, juros e a engrenagem da transferência de riqueza no Brasil, de 1999 a 2026. Existe uma diferença fundamental entre um modelo econômico que falha e um que funciona perfeitamente, mas para outros. O tripé macroeconômico brasileiro, implementado em 1999, é frequentemente descrito como um conjunto de regras racionais. Câmbio flutuante, metas de inflação, superávit primário, tudo muito razoável no papel. Na prática, porém, a forma como o tripé tem sido operado ao longo de 27 anos produz resultados que contradizem seus objetivos declarados. A inflação não é domada de forma duradoura. O crescimento é cronicamente medíocre. A dívida pública explode. E a desigualdade se aprofunda. Ao mesmo tempo, o capital financeiro, especialmente aquele posicionado no offshore, colhe rentabilidades extraordinárias, sistematicamente entre as mais altas do planeta. Isso não é coincidência. É o resultado de uma gestão inversa. Os passivos ficam no Brasil, os ativos migram para o exterior. Para entender o tripé de 99, é preciso recuar até os anos 90. O Consenso de Washington, de 1989, prescrevia um pacote de reformas que incluía, crucialmente, a abertura da conta de capital, a remoção das restrições ao fluxo de dinheiro para dentro e para fora do país. No Brasil, essa abertura foi implementada de forma acelerada. O chamado Umbrella Deal, ou Acordo Guarda-Chuva, de 1992, representou o arcabouço jurídico que garantia proteção aos investidores estrangeiros, estabelecendo as condições para que o capital pudesse entrar e sair livremente. O resultado imediato foi uma fuga sem precedentes. Dados da Global Financial Integrity mostram que, entre 1960 e 2012, estima-se que 401,6 bilhões de dólares tenham saído ilegalmente do país, sendo 92,7% desse montante via subfaturamento de exportações. Esse fluxo contínuo construiu uma massa formidável de capital offshore brasileiro, dinheiro de origem nacional, posicionado no exterior, que opera sobre o Brasil como um investidor estrangeiro. Em 2024, o montante declarado ao Banco Central de Capitais Brasileiros no exterior já superava 654,5 bilhões de dólares. Estimativas sugerem que o total real pode ser de 4 a 5 vezes superior às próprias reservas internacionais do Banco Central. O tripé macroeconômico não é estático, é uma engrenagem dinâmica, e a forma como cada peça interage com as demais determina quem ganha e quem perde. O mecanismo opera em ciclos, como uma roda que gira sempre no mesmo sentido. Primeiro, a omissão cambial. O Banco Central permite que o real se desvalorize sem intervenção ativa. A ausência de uma gestão cambial deixa o real cronicamente subvalorizado. Segundo, a inflação importada. A desvalorização encarece produtos importados e preços onde ministrados, como energia e combustíveis. Isso gera inflação de custos, não de demanda. Terceiro, o falso diagnóstico. O Banco Central trata essa inflação de custos como se fosse de demanda. A resposta é sempre elevar a taxa Selic. Quarto, o imã especulativo. Com juros reais na casa dos 10% ao ano, o Brasil se torna um destino irresistível para o carry trade. A estratégia de tomar dinheiro barato no exterior e aplicar em títulos brasileiros, embolsando a diferença. Quinto, o lucro duplo. O capital offshore lucra na taxa de juros e na variação cambial. Quando entra, valoriza o real. Quando sai, desvaloriza, reiniciando o ciclo. Sexto, a dívida como duto. Cada ciclo de juros altos alimenta a dívida pública. Entre 2015 e 2025, o Brasil desembolsou cerca de 5,9 trilhões de reais apenas em juros. Para que esse mecanismo funcione sem resistência popular, é necessária uma cobertura retórica convincente. Os gestores econômicos, ao longo de 27 anos, desenvolveram um repertório sofisticado de justificativas. Vamos ao catálogo completo. Francisco Lopes, o Chico Lopes, inaugurou o tripé em janeiro de 1999 com apenas 5 dias no cargo. Sua contribuição foi a banda diagonal endógena, uma inovação técnica que, na prática, abriu caminho para a mega desvalorização do real. Saiu pela porta dos fundos em meio ao escândalo do Banco Marca, acusado de vender informações privilegiadas sobre câmbio e juros a bancos privados. Um começo revelador. Armínio Fraga, de 1999 a 2003, foi o arquiteto da transição para o regime de metas de inflação. Sua frase mais emblemática,
Tivemos que ancorar a inflação assim à solta, sem truque, sem nada. Enquanto elevava a Selic a 45% ao ano. Também dizia: a política fiscal é suicida e os juros altos são um sintoma inequívoco. A culpa, sempre, era do governo. Henrique Meirelles, de 2003 a 2011, cunhou o mantra da ação preventiva. O Banco Central é preventivo e não reativo, justificando juros altos mesmo quando a inflação corrente estava controlada. Também repetia: só a inflação baixa leva ao crescimento sustentado. O sacrifício do presente pelo futuro que nunca chegava. Alexandre Tombini, de 2011 a 2016, adotou o vocabulário da vigilância. A política monetária foi, está e continuará vigilante. O mantra para não reduzir a Selic. Quando a crise política se agravou, transferiu a culpa. A rápida e pronunciada deterioração das previsões deve-se a fatores não econômicos. Joaquim Levy, ministro da Fazenda de 2015 a 2016, não presidiu o BCB, mas foi a face do ajuste fiscal que acompanhou a política de juros de Tombini. Prometia: o ajuste é para o país voltar a crescer e gerar empregos. Na prática, o ajuste fiscal combinado com juros altos produziu a maior recessão da história brasileira. Ilan Goldfein, de 2016 a 2018, celebrou a vitória. Nós quebramos a espinha dorsal da inflação. Após impor uma recessão histórica ao país. E quando pressionado a cortar juros, respondia: não vamos tomar atitudes voluntariosas. Reduzir juros seria, portanto, um ato de voluntarismo irresponsável. Roberto Campos Neto, de 2019 a 2024, transferiu a culpa com maestria. O problema não é o juro, é o fiscal. Isentando o Banco Central da responsabilidade pela estagnação. E quando a economia mostrava sinais de aquecimento, prometia: estamos buscando um pouso suave da economia. E Gabriel Galípolo, a partir de 2025, adotou a metáfora punitiva. O Banco Central precisa ser o chato da festa, tirar a bebida quando o pessoal está subindo na mesa. Justificando o aumento de juros diante de uma economia com crescimento e emprego em alta. Também terceirizava: incertezas do cenário internacional pressionam preços e juros. O padrão é claro. A culpa é sempre da política fiscal, do cenário internacional ou da necessidade de manter a credibilidade. O remédio, os juros reais mais altos do mundo, nunca é questionado como causa da doença. A gestão inversa do tripé cria o que pode ser chamado de dupla alavanca. O real cronicamente desvalorizado torna os ativos brasileiros baratos em dólares, e esses ativos baratos em reais tornam-se ainda mais baratos quando convertidos em moeda forte. Poucos dólares compram muitos reais, e muitos reais compram muito mais ações, imóveis e empresas brasileiras. Isso significa que o capital offshore pode adquirir participações significativas na economia por uma fração do que pagaria se o real estivesse em seu valor de equilíbrio. O Brasil é colocado à venda a preço de banana, não por acidente, mas como resultado previsível e sistemático de uma política que deixa o câmbio escorregar e combate a inflação resultante com juros altos. O problema não é o tripé em si, é a forma como ele é operado. A proposta do câmbio neutro, uma banda cambial gerida ativamente pelo Banco Central, representa a correção estrutural necessária. O mecanismo é simples. O Banco Central intervém no mercado de câmbio, vendendo reservas quando o real está fraco, para evitar a desvalorização excessiva, e comprando reservas quando o real está forte, para evitar a sobrevalorização. O objetivo é eliminar a volatilidade extrema que alimenta a inflação de custos. Sem a desculpa da inflação cambial, a necessidade de juros reais altos desaparece. Os juros reais poderiam ser reduzidos gradualmente até atingir um patamar civilizado de no máximo 2% ao ano. O câmbio neutro é o fiel da balança entre o capital offshore, o Brasil, e o capital interno, o Brasil. Ele garante que o capital externo possa operar no país com rentabilidade razoável, sem que isso implique a destruição da economia real. É a condição para que o Brasil e o Brasil coexistam de forma harmoniosa, em vez de um sugar o outro. O debate econômico brasileiro é sistematicamente conduzido dentro de um quadro que exclui a questão fundamental: a quem serve o modelo atual? A resposta, quando os dados são analisados com honestidade, é inequívoca. Serve ao capital financeiro, especialmente ao capital offshore,
que extrai rentabilidade extraordinária de um Estado que paga os maiores juros reais do mundo, financiado por uma população que convive com serviços públicos precários e uma moeda cronicamente desvalorizada. A narrativa dos presidentes do Banco Central, de Armínio Fraga a Gabriel Galípolo, funciona como a cobertura retórica necessária para que esse mecanismo opere sem resistência. As frases mudam, os governos mudam, os presidentes do Banco Central mudam, o mecanismo permanece. Reconhecer essa mecânica não é ideologia, é contabilidade e matemática. A solução, a correta operação do tripé com câmbio gerido ativamente e juros reais limitados a 2%, não é de esquerda nem de direita. É de interesse de todo brasileiro que produz, trabalha e paga impostos. É, em última instância, uma questão de soberania.